Sejam bem-vindos a mais um episódio do Record Jurídico, essa temporada 2026 em parceria com o Centro Universitário Unicef. Para nós é um privilégio estar aqui novamente gravando mais um episódio desse podcast que você sabe que é diário, e hoje eu queria apresentar a nossa convidada. Vou fazer um pouquinho de mistério aqui, para eu poder falar um pouquinho da ficha técnica dela. Bora lá. É advogada há mais de 10 anos, com atuação em diversos estados, especialista em direito previdenciário, eleitoral e municipal, referência em demandas de massa nas áreas previdenciária e bancária. Conselheira da OAB Piauí, já foi presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB e também presidente do Conselho Estadual do Idoso. À frente de um escritório estruturado, com unidades em 3 cidades, desenvolveu um modelo de advocacia baseado em gestão, escala e alta produtividade. Reconhecida por unir prática jurídica com visão empresarial, utiliza inteligência artificial e estratégias modernas para otimizar resultados e ampliar a atuação do escritório. Doutora Islane, é um prazer receber você hoje no Record Jurídico. Obrigada, Davi. Uma satisfação grande, estou aqui para contribuir. Vamos começar por aqui. E você me falou aqui sobre utilizar a inteligência artificial e unir práticas empresariais. Vamos começar por esse ponto. Qual é a importância da tecnologia hoje na atuação do escritório de advocacia? Olha, a gente tem que partir do princípio que gestão de escritório de advocacia parte primeiro do advogado, CEO da empresa, ele entender que o escritório é uma empresa. Enquanto ele entender que o escritório é simplesmente a profissão dele e não uma empresa, ele não consegue escalar, não consegue crescer. E, sem dúvida, para crescer o escritório, a gente precisa de gestão, precisa de inteligência artificial que a gente tem à nossa disposição e usar todos os mecanismos que a gente tem à nossa disposição para você conseguir efetivamente ter um escritório de sucesso, uma empresa de sucesso. Eu percebi que você é especialista em advocacia de escala, demanda de escala. Como é que foi essa transição de uma advocacia tradicional para uma advocacia de escala? Vamos começar por aí. Olha, escalar na advocacia nada mais é do que crescer sua base, né? Crescer o seu número de clientes e de processos. Eu comecei atuando no direito previdenciário, que já é naturalmente, né, uma advocacia de massa. E essa advocacia de massa, por quê? Porque a gente vive num estado pobre, né, com muitas cidades e com vizinhas que têm muitos trabalhadores rurais, que é o grande volume do direito previdenciário. Então, atuar nessas áreas de massa já é um primeiro caminho. No mesmo sentido, a advocacia bancária, que já está intrinsecamente ligada à advocacia previdenciária, ou seja, um cliente ele pode te dar muito mais ações do que apenas uma ou só aquela que ele te procurou. Então, entender que existem algumas áreas que têm essa advocacia de massa, que é a escala, e se preparar para esse volume, sem dúvida, é o principal ponto mais importante. Qual foi o momento que você percebeu que precisava estruturar o escritório? Tipo assim, tá vindo muita demanda e agora eu tenho que setorizar algumas coisas para que o negócio fique redondinho. Como foi que começou essa ideia na sua cabeça? Olha, eu vou começar por um defeito meu. Por muito tempo, eu centralizei a tomada de decisões e a estratégia do meu escritório. Com isso, eh, a eu centralizava e minha equipe não funcionava se eu não trabalhava. Então eu comecei a ter acúmulo de trabalho, embora eu tivesse equipe, eu estava com acúmulo de trabalho, porque eu não descentralizava, eu não passava. Então, com esse acúmulo, eu precisei fazer cursos, precisei fazer mentorias, investir em aprendizado, educação nesse sentido meu mesmo. Quando eu entendi que eu precisava, delegar essas funções, porque eu estava com o serviço acumulado, e aí eu comecei efetivamente a escalar meu escritório e resolver esse afunilamento que tinha, que estava em mim. O gargalo do meu escritório era eu, porque eu gostava de revisar, eu gostava de rever tudo o que me passava. Então, quando eu percebi que o gargalo do meu escritório era eu mesma, eu resolvi esse problema aprendendo e delegando as funções que antes eram só minhas. A gente fala de advocacia de massa, né? Como é que a gente pode escolher uma área realmente que consiga aplicar essa advocacia de massa? Como é que você faz para entender isso? E também eu percebi que você tem uma mentoria. Como é que você faz com os seus mentorados? Olha, eu entendo hoje com as redes sociais e com a possibilidade de você atuar em todo o território nacional e até internacional,
você pode escalar sua advocacia, qualquer que seja ela, tá? Existem umas áreas que são predominantemente de massa, como a bancária, previdenciária, consumidor, trabalhista, porque a gente tem um grande volume de potenciais clientes. Mas todas as áreas do direito, elas são potencialmente escaláveis e podem sim se tornar de massa. Então, assim, identificar essas áreas, identificar que um cliente pode te dar mais de um processo, né? Você consegue, inclusive, na sua própria base. Inclusive, eu passo isso para meus mentorados, que é um ponto sensível da advocacia a prospecção de clientes, né? E a gente precisa entender que na nossa própria base de clientes, a gente pode sim conquistar novos processos e sempre reaquecer aquele cliente que está adormecido, ou seja, um processo que já foi anteriormente resolvido, ele pode sem dúvida te trazer um novo processo se você manter o relacionamento com o seu cliente. Vamos aí, nesse ponto aí, eu vou até sair do pouquinho do roteiro aqui para poder comentar sobre isso. Você falou para mim que eu já tenho uma demanda totalmente resolvida lá. É como se você estivesse fazendo follow-up num antigo cliente. Como é que você faz isso? Tem momento para poder ligar para esse cara para dizer assim, ó, eu tenho essa demanda para você ou para alguma indicação sua? Como é que você imagina Sem isso? dúvida, follow-up é importante para o escritório de advocacia. E eu costumo usar um termo que a gente aprende muito no direito bancário e no relacionamento com o bancário, que é a palavra relacionamento. Você manter o relacionamento com o seu cliente, né? Desde a contratação até o fim do contrato, do primeiro processo, o relacionamento não acaba ali. Hum, Então, você precisa sempre estar aquecendo aquele cliente, seja com informações, seja com notícias, seja participando da vida dele, como aquelas coisas tradicionais, de lembrar do aniversário, de final de ano, de datas comemorativas, né, nacionais. É importante que aquele cliente esteja sempre lembrando de você, aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. perfeito. Então, o cliente tem que estar sempre lembrando que ele tem um advogado, embora não esteja com processo ativo, ele tem advogado que quando ele precisa, e todo mundo precisa em algum momento da vida, ele vai lembrar que ele já tem advogado, que é aquele advogado que ele tem relacionamento. Eu percebo que você tem ajudado muitos escritórios a se estruturar. E nesse começo da estrutura, quais são os principais erros que os escritórios estão cometendo? Olha, eu acredito que a própria mente do advogado, de não ter sido formado, porque a faculdade ela não forma gestor, né? Ela forma o bacharel em direito. Nem sequer o advogado ela não forma, né? Imagine o gestor. Então, o advogado ele sai da faculdade com a mentalidade de estudante ainda, Sim. né? Focado muito no direito material e esquece da gestão do escritório. Quando ele começa a se especializar e perceber que o escritório é uma empresa, que ele precisa ser o gestor daquela empresa, aquele é o momento dele entender o momento certo dele crescer. É parar de focar só nele e entender que uma equipe faz toda a diferença. A gente precisa, esses dias eu conversei com uma advogada que ela já está com uns 2 ou 3 anos de advocacia, mas ainda trabalha sozinha. Imagina, essa advogada ela faz tudo dentro do escritório. Ou seja, ou ela não tem tempo para nada, ou alguma coisa ela não está fazendo bem feito. Sim, imagino. Porque é humanamente impossível cuidar, né, de um processo com qualidade, né, no curto espaço de tempo, atender todos os seus clientes, mesmo que sejam poucos. Mesmo que sejam poucos, é necessário, sem dúvida, uma equipe, pelo menos para fazer o operacional, aquilo que não necessita da presença do advogado 100%. Como você estrutura um escritório com uma equipe mínima? Vamos começar por aí. Mínimo para funcionar redondinho, Davi. Olha, isso é muito relativo, tá? Isso é muito relativo porque você consegue trabalhar com uma equipe bem reduzida, né? Você mais um para começar, para você ter aquela experiência de delegar, experiência de revisar. Porque, por exemplo, se eu trabalho sozinha no meu escritório, eu faço tudo, eu nem reviso o que eu já fiz, que foi o que fiz. Diferente quando eu tenho uma equipe que eu preciso sempre estar ensinando, corrigindo, revisando. Então, é importante que você tenha pelo menos mais uma pessoa na sua equipe, para que você possa delegar coisas que não precisam da sua presença e para que você tenha tempo de fazer as estratégias do seu escritório e com isso, sem dúvida, crescer o seu escritório. Depois disso, eu penso que um escritório aí com um número mínimo de advocacia, um tempo aí já 1 ano, 2 anos, que ele está pensando em crescer, que ele já conseguiu um volume de processo, ele precisaria pelo menos de 3 pessoas, ele e mais 2 para começar, né, porque a gente precisa ter um foco no atendimento e no protocolo, né. Então a gente além do advogado, que ele precisa participar das audiências, né, se caso essas 2 pessoas não sejam advogados, tem coisas que só ele pode fazer.
Então, ele precisa delegar as coisas que não precisam dele, como, por exemplo, o atendimento, especialmente de celular, que é o WhatsApp hoje em Sim. dia, né? Organização de documentos, pastas, e o protocolo também não precisa dele. Então, eu começaria aí com, se possível, pelo menos mais dois. Vamos lá para a pergunta do momento: qualidade versus volume. Como é que a gente mantém a qualidade e mantendo um bom volume no escritório? Como é que você imagina isso? São muitos viés, né? Uhum. Eu entendo que a qualidade é dar a resposta que o cliente espera. Você faz. O que ele espera é a média. Quando você faz um pouco a mais e o follow-up é isso, você está dando um pouco a mais, aquele cliente não está esquecendo de você. Então, você precisa aprender a dar não também. Não adianta você ter um volume gigantesco de processos se você não consegue dar uma boa resposta para o seu cliente. Porque, sabe, um cliente que fala bem de você, ele fala ali para duas, três pessoas. Agora, um cliente que fala mal, ele passa o dia inteiro falando mal de você. Então, ele vai passar uma semana falando mal de você. Então, vai chegar muito mais longe. Isso. Então, é importante você dar não quando o processo não vale a pena. Antes da pandemia, eu dei um curso, Quero Advogar e Agora. E um dos tópicos desse curso, da mentoria que eu dei logo em seguida, era aprender a precificar para você entender quando vale a pena aquele processo e quando ele não vale a pena. Quando é hora de indicar o cliente para a Defensoria Pública ou para dizer para ele que, olha, o meu serviço talvez não seja o ideal para você, eu recomendo que você procure uma outra pessoa. Porque não vale a pena Massa. você ter um volume de clientes que você não dá conta Massa. e que não é, Isso é legal. e que não é rentável financeiramente para você. Vamos lá na utilização de IA. Quais são as IAs que você está utilizando hoje no seu escritório? E elas vieram para ficar ou é só um momento? Como é que você imagina isso? Olha, eu acredito que vier para ficar, sem dúvida. Eu amo IA, sou uma pesquisadora, sou uma consumidora do assunto, gosto muito, estou sempre experimentando. E as pessoas sempre me perguntam assim, Slane, qual que tu tá usando, qual que tu gosta mais, qual que é que tu indica? E eu respondi essa pergunta ontem, uma advogada me perguntou. Eu entendo que existem IAs para cada fase do escritório de advocacia. Não acredito que tenha uma IA completa. Não tem. Todo mundo está falando da Claude, né? Não tem. Eu vejo umas deficiências nela, eu adoro Claude, é a minha top 1. Uhum. Mas a gente tem outras coisas também que podem auxiliar, como a Jusiá, a jurisprudência, como o ChatGPT, para criação, para aprendizado de diversas áreas, para busca de informações, para condensamento de ideias. Ou seja, eu uso muito o ChatGPT, por exemplo, para me contar os fatos, da forma como o cliente. Hoje, quando eu mesma atendo um cliente, eu atendo com o meu ChatGPT aberto. Porque ele vai me contando os fatos e eu vou só. É tipo um depoimento na polícia. Que isso aqui, que aquilo outro, que na data tal, como um depoimento na polícia, né? Sim. Quando eu consigo condensar todas essas frases, essas informações que o cliente me traz, o chat consegue transformar todas aquelas informações em fatos. Então, isso e a rapidez com que ele faz isso é superior ao Claude. Então, já faço esses fatos, eu gosto de fazer no chat GPT. Jurisprudência na E ali Josiá. deve ter um agente pronto já, né? Eu tenho Você alguns. já deixa os agentes lá no Tenho. site, no chat pronto. Eu tenho alguns. Você tem que entender, quando você entender que a inteligência artificial, ela é como se fosse um bebê que você ensina qualquer coisa. E não existe fórmula pronta. As pessoas me perguntam muito, Islane, qual é o prompt que tu usa para isso? Qual é o prompt que tu usa para aquilo? Tem alguns prompts que eu já deixei pronto, tem Sim. alguns. Mas assim, no dia a dia, você tem que entender que ela tem que trabalhar do seu jeito, como que você gostaria que ela fizesse. Eu já vi alguns prompts na internet, alguns estilos de advogado que ensinam, mas no meu escritório eu preferi dividir eles por áreas do direito, não por pontos, não por pontos de atuação, porque muitos atuam assim, tipo, esse aqui faz só atendimento, esse aqui faz inicial, eu não faço isso, eu faço por área do direito. Porque aí sempre que eu entro naquela matéria, ele já sabe como eu me comporto, como eu entendo e a minha linha de pensamento naquela matéria. Direito previdenciário, direito bancário, porque também tem isso. Quando o nosso escritório escala, o nosso cliente, eu sou especialista de previdenciário, é o meu volume, eu nem escolhi isso, na verdade foi o direito que me escolheu. Mas quando o cliente gosta de você e você tem relacionamento, ele, vamos supor, ele te procurou porque ele queria se aposentar. Mas, se o filho dele sofre uma batida, sofre uma lesão de direito de consumidor, do criminal, do trabalhista, ele vai te indicar. E ele quer você, porque ele quer aquela experiência que ele teve com o teu escritório. Então, é difícil dizer não para esse cliente. E a gente acaba pegando diversas áreas. Hoje, meu escritório
Olha, eu não sei te dizer qual que eu não tenho. Eu tenho quase tudo no meu escritório. Então, a inteligência artificial, ela me ajuda até nisso. Porque quando eu tenho áreas ou processos que eu nunca fiz, aí está num momento que só eu mesma atuo. Ninguém da minha equipe atua naquele que a gente nunca fez, porque eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou buscar parceria, eu vou fazer naquele processo que é a primeira vez, sem dúvida, um trabalho de excelência para que aquele cliente se sinta abraçado, protegido naquela área também. Infelizmente, a gente já está chegando quase no final desse episódio. Eu queria, a penúltima pergunta era: qual conselho você daria para quem quer começar em um escritório automatizado, um escritório 2.0, vamos dizer assim? A gente já passou do 2.0, viu? A gente já passou, hoje em dia a gente fala em advocacia 10.0. A gente já está numa advocacia super informatizada e tecnológica. O que eu indico, eu acho que o que todo advogado tem que, sem dúvida, de investir é em conhecimento. Investir em tecnologia, investir em aprendizado, investir em gestão. Porque quando ele entende de gestão, ele vai entender que a equipe é necessária, que o atendimento ao cliente é necessário, que o follow-up é necessário e que o relacionamento é necessário. Com isso, sem dúvida, mesmo aquele advogado que só tem um cliente, aquele cliente ele vai conseguir transformar em vários processos e assim sucessivamente. Ele consegue, com um cliente, fazer aí uma base, uma carteira de clientes gigantesca. Isso é massa. É. É, agora eu queria que você me respondesse a pergunta que eu não te fiz. A pergunta que você não me fez, eu até tinha te falado que eu sou faladeira, falo demais. Sem dúvida, a gente falar hoje de gestão de escritório é entender que a inteligência artificial, ela não te substitui. Eu até dei uma dica para um advogado que ele falou que eu preciso falar para o meu cliente que não sou eu que está falando. Eu digo, depende, não precisa, não precisa. O cliente ele precisa entender que ele está sendo atendido por um time, que é o seu time, e que aquele time é uma extensão de você. Então, é importante, sem dúvida, que todas as pessoas do seu escritório tenham a sua personalidade, a sua forma de atender. Ou seja, do mesmo jeito que eu abro a porta, sirvo o café, sirvo a água, recebo com carinho, recebo com cuidado, toda a minha equipe faz o mesmo. Então, o cliente, ele tem que se sentir, mesmo num escritório gigantesco, com a equipe gigantesca, com atuação em todo o território nacional, ele precisa ter esse carinho por todas as pessoas, independente se sou eu, qualquer pessoa da minha equipe, ou se é a inteligência artificial. Islane, agradecer a tua participação hoje no Record Jurídico. Obrigado por ter vindo. Sentimento aí de gratidão. E eu queria que você deixasse as suas redes sociais para que a pessoa que acompanhou esse episódio pudesse acompanhar também o teu dia a dia e mais conteúdo. Excelente, eu que agradeço a oportunidade, fico feliz, adoro colaborar, amo falar sobre advocacia, sobre gestão, e minhas redes sociais são todas iguais, a Islane Oliveira, tudo junto, e eu estou à disposição, precisar é só chamar. Obrigado. Para você que ficou até aqui, te convidar para compartilhar, curtir e hypar esse episódio e também enviar esse conteúdo para aquela pessoa que você acha que é extremamente importante e que vai crescer com o conteúdo aqui da Islane, tá bom? E também te convidar para maratonar todos os outros episódios que a gente tem aí no canal do Recorte Jurídico. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.